Existia uma heresia na antiguidade chamada dualismo. O que o dualismo pregava? O dualismo pregava que Deus e o diabo lutavam em pé de igualdade, e Deus, permita-me falar isso, nos pênaltis vencia o diabo. Não, isso é mentira. O diabo já está derrotado. Quem crê nisso? Glória a Deus, aleluia. Mas tem uma coisa: o diabo perdeu uma coisa linda chamada fé. E a Bíblia diz, Paulo vai dizer na igreja de Corinto, que não subiu ao coração do homem o que Deus tem preparado para nós. Não subiu. Ele quer que você não tenha o que ele teve um dia e não vai ter mais. Então a nossa luta é contra ele. Porque Jesus ressurreto vai dizer para a igreja de Filadélfia, Apocalipse 3:11: eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Coroa fala de símbolo de vida eterna. Tem uma coroa no céu te esperando, e o diabo quer tomar ela, mas Deus é maior na sua vida. Então, enquanto estivermos aqui na terra, estamos numa batalha. Quem falou para você que servir a Deus é um piquenique? Não é um piquenique. Jesus falou: no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, eu venci. Quem aqui já serviu o exército brasileiro? Quem já serviu? Alguém serviu aqui? Faz assim com a mão se alguém serviu. Ninguém serviu? Para vocês terem uma ideia, um exército manda um soldado despreparado para a batalha, sim ou não? Não. Existem 3 coisas que fazem de um exército vencedor. 3 coisas. Primeiro, preparação. Um exército tem que ser preparado. Um soldado tem que ser preparado para a batalha. Os Estados Unidos da América tem o exército mais preparado do mundo. O Império Romano na antiguidade tinha o exército mais preparado do mundo. Não se vence uma batalha sem preparação. Segunda coisa para se vencer uma batalha: estratégia. Os maiores guerreiros, os maiores vencedores, eles usavam estratégia. Os imperadores romanos venciam batalhas usando estratégias. Alexandre o Grande vencia a batalha usando estratégias. Os Vietcongues venceram a guerra contra os americanos na década de 60 usando estratégia. Você pode vencer, escute isso, você pode vencer o inimigo, isso aqui é forte, hein? Você pode vencer o inimigo mais forte que você usando estratégia. Não se vence uma batalha sem estratégia. E terceiro, imagine eu com um revólver calibre 22. Acho que é um dos mais fracos que tem, né? Eu não conheço muito de arma. Sim ou não? Acho que é, né? Mas aí aparece o Luan ali na porta com a bazuca. Quem vai vencer a batalha? O Luan. Então, para se vencer uma batalha, tem que ter armas. Aí Paulo vai dizer: eu sinto a presença de Deus aqui nessa noite. Quem sente? Quem sente? 2 Coríntios 10:4. 2 Coríntios 10:4. Paulo vai dizer: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Ei, você tem armas. Eu quero falar aqui nessa noite sobre 7 armas. Quantas armas? 7 armas espirituais que estão à disposição do crente para vencer a batalha. 7 armas que eu e você temos que usar. Quem quer ouvir a revelação de Deus? Não é a arma humana, não, é a arma espiritual. Deus usou o pastor aqui falando muito bem, né? O homem lá fora usa canhão, usa muitas coisas, mas nós não precisamos disso, porque nós temos armas espirituais. Primeira arma espiritual para essa batalha, para ser usada nessa batalha, por gentileza, se você quiser conferir, pode conferir, ou se não apenas ouça. 1 Tessalonicenses, capítulo 5 e versículo 17. Paulo escrevendo à igreja de Tessalônica. 1 Tessalonicenses,
capítulo 5 e versículo 17. Olha o que Paulo diz: orai sem cessar. Irmãos, eu estava conversando com um irmão esses dias, e ele é obreiro, hein? E ele falou para mim assim: eu só oro porque sou obrigado, eu não gosto de orar. Irmãos, o segredo da vitória do crente está na oração. É verdade? Bem, o segredo está na oração. Os homens da Bíblia venceram porque oraram. Não se pode vencer uma batalha sem oração. Suponhamos a nossa posição, né? Posso usar só uma pessoa? Posso usar? Suponhamos, é claro que agora não pode fazer mais, porque nós ainda estamos numa pandemia, né? Eu fiquei tão contente, né? Mandaram um vídeo para mim, o pastor Adenilson, né? Saindo, chegando em casa, me emocionei, né? Graças a Deus, certo que Deus, né? Está em casa. Quem viu? Alguém já viu o vídeo na internet? Coisa linda, maravilhosa. Podemos glorificar Deus, né? Eu me emocionei, irmão. Fiquei emocionado. Né? Glórias a Deus. Deus ainda faz milagres. Deus ainda escuta a oração da igreja. Agora eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Agora volte comigo aqui. Volte comigo. A carga não pode fazer por causa da pandemia, mas imaginei o Luan. Suponhamos, suposição, né? Pode ver que pode acontecer, virar realidade. O Luan domingo vai fazer na casa dele uma churrascada. Eita! Picanha, alcatra. Porque cá para nós, irmãos, crente não bebe e não fuma, mas come, que é uma bênção, não é verdade? É só macarronada, maionese, né? Coca-Cola 3,5, né? Ia faltar lugar na tua casa, não é verdade, Luan? Ia vir toda a congregação e os irmãos de outras congregações também. Não é verdade, irmãos? Não é verdade? Sim ou não é verdade? Agora vamos mudar a situação. O Luan chega aqui e tem uma visão, uma revelação, uma suposição, né? E diz assim: irmãos, eu senti de Deus. Amanhã, às 4 horas da manhã nesse frio, 4 horas da manhã nesse frio, eu senti de abrir a igreja aqui para nós orar. E ali só o Pedro, o Tiago e o João se vier. Não é verdade? Não é verdade, irmãos? O Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mas o segredo da vitória está na oração. A oração é a lenha que alimenta o fogo. A oração é a mão que alcança as benevolências da parte de Deus e a traz para junto de nós. A oração é a chave que abre a porta dos mistérios de Deus para a nossa vida. A oração, irmãos, é a respiração da alma. Glória a Deus. Dwight Moody, ele ganhou 1 milhão de almas. Você sabe o que é isso, irmãos? A população de Joinville é de 600 mil habitantes. Calcula-se, né? Eu acho que tem mais, né? Mais do que a população de Joinville. Ele ganhou. Já pensou ganhar 1 milhão de almas? Aí perguntaram para Moody: qual o segredo, Moody, do teu ministério? Você ora muito, né? Você deve orar muito. Aí sabe o que Moody respondeu? Eu oro só 10 minutos. A pessoa ficou espantada assim, de só isso. Mas aí ele completou a resposta: mas não fico 10 minutos sem orar. Ou seja, ele vivia em constante oração. O segredo está em orar, irmãos. Oh, arma poderosa! O diabo não temerá aquele que fala bonito, aquele que canta bem, mas ele respeita aquele que tem vida de oração. Deus pergunta nessa noite: como está a sua vida de oração? Como está seu altar de oração? Quanto mais orarmos, mais poder de Deus teremos em nossa vida. Mas se a oração é algo importante, eu tenho uma segunda arma. Quem está ouvindo, diga amém. A segunda arma também é poderosa. Hebreus 4:12. Hebreus 4:12. A segunda arma espiritual à disposição dos crentes. Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante que a espada de 2 fios, que penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medula, e é apta para decidir os pensamentos e as intenções do coração. Por que 2 fios? Porque quando você escuta a palavra,
Se você aceitar a palavra, o fio da salvação que entra no seu coração. Mas se você não aceitar, o fio da condenação, 2 fios. Onde o homem não pode ir, a palavra de Deus vai até a divisão da alma e do espírito. Jeremias, livro do profeta Jeremias 23 e 29. 23 e 29 de Jeremias. Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como martelo que esmiuça a penha. Fogo purifica, a palavra de Deus tem o poder de purificar. Martelo que esmiuça, não tem coração de pedra que resista ao poder da palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 17. Romanos 10 e 17 diz assim, olha o que Paulo diz na igreja de Roma: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Quando você escuta a palavra, o Senhor faz nascer no seu coração a fé. Aleluia. Glória a Deus. Aí, Isaías 55, 11, eu gosto de Bíblia, eu gosto da palavra. Isaías 55, 11 diz assim, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz. Conta-se testemunho verídico. O jovem queria muito ser pregador, queria muito pregar. Ele falava: pastor, me deu a oportunidade de pregar. E o pastor, de tanto ele disse: olha, você tem uma semana. Estou falando do poder da palavra. Use a palavra, viva a palavra. Poderosa é a palavra de Deus. Seca-se a erva e cai as flores, mas a palavra de Deus subsiste eternamente. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Lâmpada para meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Escondi a tua palavra do meu coração, para não pecar contra ti. Glória a Deus. Aí de tanto ele insistiu, o pastor disse assim, uma semana orando, jejuando, lendo a palavra. Domingo você vai ter a oportunidade de pregar. Ele orou, jejuou, estudou. Chegou domingo à noite, a mensagem estava ali, irmãos, né? No óleo, no azeite. Mas aí chegou um pastor, às vezes já aconteceu comigo, né? Um pastor de outra cidade. Aí se passa a honra, aquele pastor pregar, e disse: olha, deixa no óleo mais um tempo aí. Vamos ouvir o pastor. O rapaz não entendeu, ficou sentido, né? Ficou triste, foi para casa, amanheceu triste. No outro dia Deus falou assim: você não pregou na igreja, mas você pode pregar em outro lugar. Pode pregar em outro lugar. E ele: onde eu prego? Foi na praça, não é aqui. Aí Deus levou ele para um lugar meio ermo, né? Que tinha umas árvores, uma floresta, né? Disse: prega aqui, meu filho, prega aqui. Prega aqui. Aí ele imaginou que as árvores eram os ouvintes, né? Ele começou a pregar a mensagem evangelística. Árvores duras de coração não aceitavam Jesus nada, né? Não chorava, mas ele pregava. Ele anunciava a palavra. E ele fez um convite, irmãos. Você que está ouvindo, imaginando que as árvores, que os arbustos eram convites, você que está aí, hoje você está ouvindo a voz de Deus. Não deixe para amanhã, porque amanhã pode ser muito tarde. Hoje você está ouvindo o chamado de Deus. Quando ele faz o convite, do nada, do meio do mato, aparece um camarada chorando, se ajoelha diante dele, ele se assusta. Aí o homem diz: não, continue pregando, continue pregando. Eu fugi da polícia, estava aqui no meio do mato, e você começou a pregar: eu quero teu Deus, eu quero teu Deus, eu quero teu Deus, eu quero. A palavra de Deus não volta vazia. Quem pode glorificar o Senhor por essa palavra? Abacai, Lavacai, oh, poderosa é a palavra de Deus. Aleluia. Eu sinto Deus aqui nessa noite. Glória. Palavra. Lucas 10 e 19, terceira arma. Lucas 10 e 19. Eis que vos dou o poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. A unção de Deus. Irmãos, a unção de Deus que está em sua vida é poderosa demais. Por isso eu não concordo com um crente que tem medo de macumba, de olho gordo. A unção que está na tua vida é maior, é maior. A unção de Deus que está derramada sobre você é maior. Mas tem gente que tem medo, irmãos,
rapaz, que é da Assembleia de Deus. Acho que contei isso aqui por um Hermes, o servo de Deus já ouviu em algum lugar. Eu cheguei assim, ele estava branco, pálido, meio assim com medo. Eu perguntei o que foi. Ele disse que meu tio morreu. Morreu? Era crente? Está com Jesus. Por que tu está triste aqui? Aí minha esposa está dormindo na mãe dela, né? Com a neném. E eu vou dormir aqui sozinho. E daí? Eu estou com medo. Medo do quê? Que meu tio apareça para mim de madrugada. Crente com medo de assombração, irmãos. A unção que você tem na sua vida é maior. O poder e a graça de Deus que você tem na sua vida é maior. Quem aqui já foi para aquela região de Cascavel aqui? Quem já foi? Conhece aquela região? Eu estive pregando, acho que faz 2 anos antes da pandemia, eu estive pregando em Cascavel, na igreja do pastor Elinei, servo de Deus. E ele me contou uma experiência muito linda. O que aconteceu? Ele abriu uma pequena congregação no bairro mais retirado de Cascavel. E ali perto tinha um centro de macumba. E tinha um macumbeiro muito forte, poderoso. As pessoas da região toda vinham se consultar com ele. Mas quando ele abriu a igreja ali, Deus começou a salvar almas. Porque a unção, a palavra, ela quebra corações, ela modifica a vida, ela transforma vidas. Aí o macumbeiro ficou mais endemoniado ainda. Aí o tio macumbeiro pegou um revólver, vou matar esse pastor. Aí alguém ficou sabendo que o macumbeiro ia fazer isso, correu avisar o pastor: pastor, o macumbeiro está vindo aí matar o senhor. Era só crente fugindo, irmãos, era só crente se escondendo. Aí o meu irmão falou: pastor, vai se esconder? Não, o Deus que está comigo é maior. Deus não me trouxe aqui para me envergonhar, vou ficar aqui. Aí o macumbeiro chegou lá longe, como daqui até onde, naquele poste ali, Quando o macumbeiro chegou naquela distância ali, o pastor na porta da igreja, só ele, porque a maioria dos crentes tinha ido embora. Quando chegou naquela altura do poste, o macumbeiro ficou parado, que nem uma estátua, não andava nem para frente nem para trás. Aí o pastor ele ficou olhando assim, Deus falou com ele: caminha até ele. E o pastor, quem é pentecostal aqui? Quem é pentecostal aqui? Só pentecostal crê nisso, irmãos. Se você não crê, eu creio por você. O pastor falou para mim. Ele foi até ele. E lá estava um homem segurando um revólver, duro assim, branco, pálido. Aí o pastor chegou, olhou para ele assim, e ele olhou para o pastor: quem sou eu? O macumbeiro. Onde eu estou? Não sei o que estou fazendo aqui. Deu amnésia no macumbeiro. Alguém teve que pegar ele pela mão e levar ele para casa, porque ele não sabia onde ele estava. Por quê? Porque o poder que está com você é maior. A unção e a graça que está com você é maior. Oh, arma poderosa. Quem quer mais a unção de Deus? Quem quer mais o poder de Deus? Glória a Deus, aleluia. Palavra, oração, palavra, unção. Atos capítulo 16 e versículo 25. Atos 16, 25. Você conhece a passagem? Paulo e Silas estavam presos, amarrados, com as costas dilaceradas. Mas perto da meia-noite, Paulo e Silas adoravam o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. E quando eles adoraram, perto da meia-noite, Atos 16, 25, diz que Deus manifestou o poder e todas as portas se abriram. Glória a Deus. Adoração, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Experimente adorar a Deus, irmãos. É claro que é fácil adorar a Deus quando tudo está na bonança. É fácil adorar a Deus, mas hoje, nessa época que nós estamos, quantas pessoas desempregadas, quantas pessoas enfermas? Talvez você tenha alguém que você conhece no hospital internado, que pegou o Covid. O meu segundo dirigente, ontem foi levado às pressas para o PA. Estamos orando por ele, o pastor Elis, Covid. Vivemos dias difíceis. Adorar a Deus no meio disso tudo, mas experimenta adorar. Jó tinha perdido tudo. Jó tinha perdido tudo, mas no meio da cinza, com um caco de terra na mão, ele vai olhar e dizer: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará de sobre a terra.
estava indo num lugar lá pregar. Aí o pastor que pastoreava aquela igreja perguntou: meu filho, tu está preparado? Aí eu pensei que era para pregar a palavra de Deus. Estou preparado, sim. Não, você não entendeu. Está preparado porque semana passada um irmão aqui perto aqui levou uma bala perdida na cabeça e morreu indo para a igreja. Se o sangue de Jesus tem poder. Eu nunca orei tanto na minha vida assim, irmão. Nunca orei. Aí eu preguei lá, o irmão gostou da minha pregação lá. Dificilmente gosta. Disse: o irmão, não estou sentindo de levar o irmão pregar num lugar. Disse: onde, irmão? Aqui numa favela aqui. Mas lá, o traficante lá é desviado. E só entra lá assim, né? Disse: então, o irmão vai pregar lá, a gente vai ter um com um fuzil aqui do lado, o outro com um fuzil do outro lá. Aí eu disse: o irmão tem certeza que esse negócio é de Deus? Mas o povo carioca é um povo que ora, que busca Deus, um povo cheio da graça do Senhor. E esse mesmo irmão contou que lá no morro, lá no lugar lá, numa favela do Rio de Janeiro, tinha uma irmã que não tinha nada da sua despensa, estava na prova, na luta, e ela era uma ex que tinha envolvimento no mundo ocultista. Aí o diabo chegou e disse assim, porque o diabo sempre chega nessa hora: ei, você está aí na igreja aí, ó. Se você estivesse lá no mundo, você não estaria. O diabo sempre chega para tentar te desanimar. O diabo disse: se você tivesse servido a mim, você não estaria nessa situação. Mas o Espírito Santo, que nunca perdeu e nunca vai perder para o diabo, chegou no outro ouvido dela e disse: no meio da prova, experimenta adorar. Experimenta adorar no meio da prova que você está. Ou arma poderosa é a adoração a Deus. Josafá venceu uma batalha adorando a Deus. Eu sinto a presença do Senhor. Aí diz que ela começou a adorar o Senhor. Começou assim: porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque eu para cantar estrago tudo, tenho a voz linda que o Hermes tem. Mas enquanto ela estava cantando, se você não crê, eu creio por você, irmãos. Eu creio que Deus ainda manifesta e faz as coisas. Alguém tocou no ombro dela. Ela pensou que era o vizinho ou algum irmão da igreja. Quando ela virou-se, era um ser de branco, dizendo: já que eu vivo, já que eu estou, já que eu sou o Senhor da tua vida, eu trago providência para ti agora. Ela não aguentou, ela caiu desmaiada do poder de Deus. Mas quando ela acordou, ela olhou para a despensa. E a despensa estava cheia, não sei como, mas o nosso Deus faz isso. O poder da adoração no meio da prova. Experimente adorar a Deus. Aleluia. Estou pregando sobre as 7 armas espirituais do crente: oração, palavra, unção, adoração. E uma que o pastor falou aqui também, Hebreus 11:6. Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Irmãos, a arma chamada fé é muito importante. Porque às vezes nós não acreditamos, Nós não acreditamos naquilo que Deus pode fazer. Será mesmo, irmãos? Olha, eu não creio no pregador, não. Eu não creio no pastor, não. Mas sem fé é impossível agradar a Deus. Vocês sabem, eu estive no Nordeste alguns anos atrás, e lá não é que nem aqui no Sul, que chove bastante. Lá tem lugares lá que seca, sequidão. E aquele testemunho que os irmãos contam é real, que o pastor chegou na congregação e disse: vamos orar para Deus mandar chuva, porque está perecendo as criações aqui, não temos alimento. Vamos orar. Quem crê que Deus pode mandar chuva? Aí os irmãos todos levantaram as mãos, e estava assim na frente, sentado no primeiro banco, uma adolescente de 12 anos. Ela levantou a mão: eu creio, pastor. Isso foi no sábado. No domingo ela encontrou um guarda-chuva maior que ela, desse tamanho, e foi para a igreja. Quando ela chegou com o guarda-chuva, o pastor disse: minha filha, por que você trouxe o guarda-chuva? Ela disse: o senhor não orou ontem que Deus ia mandar chuva? Eu creio que durante o culto Deus vai mandar chuva, pastor. No meio do culto, o nosso Deus honrou a fé da galera, mandou uma chuva torrencial. Sabe como vou perguntar para os irmãos: sabe quem é o melhor diácono que você pode ter na igreja? Sabe quem é o melhor diácono que você pode ter na igreja? Fica lá na porta, fica lá cuidando lá. É a chuva. Ninguém vai embora da igreja, ninguém vai para a rua,
Uma vez eu estava pregando lá em São Francisco, por semana que vem, né? Aí o relógio da parede caiu, irmãos. Eu era de madeira, a igrejinha velha, caiu assim, né? E eu, naquele dia, foi uma glória, né? Quando levantaram o relógio, era quase meia-noite. Eu disse, meu Deus, o povo estava gostando da palavra. Daí meu irmão falou, não é, irmão. Alguns pensaram até ir embora, mas estava chovendo muito forte, vamos ficar aqui na igreja muito pregador. Então, quem está ouvindo, diga amém. Aí a menininha pegou o guarda-chuva dela e disse, dá licença, porque só ela tinha trazido o guarda-chuva. Ela olhou para o pastor assim, pastor, o meu guarda-chuva é grande, tamanho família, eu podia dar uma carona para o senhor, mas como o senhor é Tomé e não acreditou, tem que se molhar para acreditar que Deus pode fazer milagre. Quem crê nisso e pode adorar, glorificar o nome do Senhor. A arma chama da fé. Estou pregando sobre as 7 armas espirituais. A sexta é poderosa. Apocalipse 12:11. Apocalipse 12:11. 12:11. Eles venceram pelo sangue do Cordeiro. Eu vou dizer uma coisa espiritual. Quem está ouvindo? Eu vou dizer uma coisa espiritual. Os demônios até podem sobrevoar esse bairro, essa região, dizer, aqui nós mandamos, mas sobre essa igreja está o sangue do Cordeiro, sobre a sua vida está o sangue de Jesus. Quem aqui pegou o tempo do disco de vinil? Aqui? Eu não sou tão velho, mas eu peguei. Eu peguei o tempo da televisão a válvulas, lembra? Tinha que ligar 3 horas para 5 horas pegar. Tempo da ficha de orelhão, né? Para ligar para a mãe, encher o bolso de ficha. Eu peguei o tempo que saiu o primeiro celular, irmãos, era mais ou menos o tamanho dessa Bíblia aqui, ó. Aí a pessoa ligava, falou, e achava, Quem pegou esse tempo? A minha mamãe tinha um disco de vinil, a gente devia de guardar, né, irmãos? A gente guardar essas coisas. Um disco de vinil que contava um testemunho antigo. Acho que alguns irmãos vão lembrar. O ladrão, disse que foi verídico. O ladrão entrou na casa de uma irmã para roubar. Ele entrou, daí ele assustou-se, porque só tinha sangue sobre o cobertor, sangue nas paredes. E ele saiu apavorado. Aquela cena. Encontrou com um policial no meio da noite. Ele já se entregou, ele estava roubando, assaltando, mas eu vou me entregar para o senhor porque eu estou muito assustado. Porque a casa daquela mulher ali. E foi. Aí ele contou, olha, cheguei, tinha sangue no cobertor, tinha sangue na parede, sangue por tudo. Aí quando chegaram lá, o quarto branco, irmãos, a cama branca, a irmã acordou-se assim, olhou o policial, ó, já prendi ele, dona, já prendi. Mas ele está falando aqui que, ele está assustado aqui, que tinha sangue por tudo, mas não estou vendo nada, sangue nenhum. Aí a irmãzinha de cabelinho branco, irmã do ciclo de oração, crente, olhou e começou a glorificar Deus. Não, seu guarda, deixa eu explicar para o senhor, explicar para o moço aí também, né? Que agora vai se converter agora. Que antes de dormir eu sempre oro. Me cobre com teu sangue, é o sangue do Cordeiro. O diabo não pode tocar em você. Sobre a tua vida tem o sangue de Jesus. Ele pode glorificar o nome dele. Estou pregando sobre as 7 armas espirituais. Primeira, oração. Segundo, palavra. Terceira, unção. Quarta, adoração. Quinta, fé. Sexta, sangue de Jesus. E a sétima, para terminar, Mateus 24. É claro que se você procurar tem outras, mas essa é o que Deus me deu essa noite. Mateus 24:13. Mateus 24:13. Mateus 24:13. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Glória a Deus, aleluia. Perseverança, persevera. Quantas pessoas, irmãos, que começaram tão bem, na verdade, era uma bênção, pregavam melhor que nós, oravam mais que nós, e hoje, onde estão? O segredo é perseverar. Deus vai dizer para Daniel: tu vai até o fim. Paulo vai dizer à igreja de Corinto: sejam firmes e constantes. Irmão, tem gente que começa assim, ó. Meu Deus, quer fazer tudo, de repente, irmão, some. Aí eu estava falando com o rapaz esse dia,
hoje ainda dizendo que Deus tem coisas grandes na vida dele. Tem, rapaz, Deus tem coisas grandes na tua vida, mas às vezes as coisas grandes não é na nossa ótica humana. Nós pensamos que coisa grande, meu Deus vai me usar em coisas grandes, vai me levar para as nações. Às vezes não é isso, irmãos. Às vezes o que é grande para Deus, para nós é pequeno. Por isso a Bíblia diz: não desprezeis o dia das coisas pequenas. Nós temos uma ideia, irmãos, que Deus só opera em congresso, quando o pregador fulano de tal está pregando. Não! Deus opera num culto como esse. Nós já temos ideia, irmãos, que Deus só vai operar na multidão. Não! Deus opera quando você está sozinho. Mas o segredo é perseverar. O diabo quer que você desista. O diabo quer que você pare. Elias sentou debaixo de um pé de zimbro e pediu a morte, mas Deus enviou um anjo com pão sobre a brasa e uma água na jarra. Você não vai morrer debaixo do pé de zimbro. Você vai atravessar o deserto e chegar até a Horebe de Deus. Nós estamos vivendo a última hora da igreja. Eu sempre digo nas minhas pregações que essa geração aqui é a geração mais pecadora, que é a geração de Sodoma e Gomorra. Aí você pergunta, pregador, então, porque Deus ainda não destruiu? Eu vou citar o último texto da Bíblia e vou orar. A resposta está na Bíblia. Está na Bíblia agora. 2 Tessalonicenses 2:7. 2 Tessalonicenses 2:7. Porque o mistério da justiça já opera, mas há um que ainda resiste, até que no meio seja tirado. Sabe quem é esse um que resiste? É o Espírito Santo que está com a igreja. Mas está chegando a hora da trombeta soar, o Senhor arrebatar, levar a igreja ao encontro de Jesus dos céus.